A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederico Wassef e Mauro Cid para depoimento simultâneo no caso envolvendo as joias que foram presentes oficiais ao Estado brasileiro. Também estão na lista outros auxiliares e do ex-presidente, como o general Mauro Lorena Cid. Os depoimentos simultâneos devem acontecer no dia 31 de agosto. E sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247. Tereza, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer meu estar com vocês mais uma vez na TVT. Tereza, até onde vai este imbróglio, esta teia envolvendo as joias cedidas ao Estado brasileiro que ex-presidente Bolsonaro, ex-ajudante de ordens, agora envolvendo o pai do ex-ajudante, enfim, até onde vai esta teia envolvendo essas joias, Tereza? Olha, Cosmo, o caso das joias é o mais avançado, né, em relação ao ex-presidente Bolsonaro. É aquele que pode produzir resultados, desdobramentos, inclusive uma eventual prisão, mais rapidamente. Mas está em curso uma decisão, está em curso não, vai ser tomada uma decisão pelo Supremo na próxima semana, importante, que a gente deve prestar atenção. O Supremo vai decidir se esse inquérito deve ou não continuar na sua competência. Porque, como nós sabemos, são os detentores de mandato que têm direito ao foro especial, também chamado foro privilegiado do Supremo. E o Bolsonaro não tem mais foro especial, porque ele não é mais presidente. Porém, o ministro Alexandre de Moraes vem argumentando que há uma conexão entre esse caso das joias, apropriação de bens públicos, crime de peculato e tal, e o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e outras investigações ali, inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos e tudo. O Alexandre vem mantendo essa ação lá com o argumento de que existe a conexão, mas vai ser feito um exame pelo Supremo se esse processo, essa ação continua no âmbito, na sua competência ou vai para a primeira instância. Porque o que ocorre, o que é decidido pelo Supremo, está em vigor aqui. Não havendo mais direito ao foro, isso vai para a primeira instância. E é claro que não é bom ir para a primeira instância. A gente sabe que a justiça nos estados é lenta, existem influências políticas, e o Bolsonaro poderia, digamos, acabar escapando, né, de mais essa punição se isso for para a primeira instância. Tereza, olhando para os detalhes de tudo que a gente já teve de informação sobre esses casos das joias, que são muitas joias, né? São relógio, colar, diamantes. Isso não é presente, né? Isso não é presente. Né? Olhando para tudo isso, a gente vê aí quase como uma forma, o status quo de como eles se organizavam, como eles tratavam as questões. A gente pode imaginar que a cada vez que a gente escarafuncha, acha cada vez mais coisa. E é mais alguém envolvido, nesse caso das joias especificamente. Mas o que eu quero te perguntar é, olhando para esse caso da joia, a gente pode entender que nesse período de 4 anos de Bolsonaro, eles estavam atuando, entendendo que a impunidade era certa e de que nada aconteceria com eles, independente do crime que eles estivessem cometendo ou da ação que eles estivessem cometendo? Certamente, eles contavam com essa impunidade porque contavam com a continuidade do Bolsonaro no poder, se não pelas urnas, pelo golpe, né? Tanto que o próprio Bolsonaro, ele diz para o Delgatti, se um juiz te prender, eu prenderei o juiz, né? Porque havia uma convicção de que eles permaneceriam no poder, de um jeito ou de outro, fraudando, impedindo eleitores do Lula de chegar às urnas com a operação da Polícia Rodoviária, né, ou conseguindo aquela operação com o Delgatti, que não deu em nada, né, mas eles tentaram,
ou, em último caso, com uma intervenção militar propriamente dita. O que eles esperavam? Que iam fazer o 8 de janeiro, haveria uma enorme adesão popular, né, uma conflagração com apoio, né, da sociedade, e não houve, eles ficaram ali só os vândalos e acabaram presos e derrotados, né? E que os militares, quando a coisa... Eles criariam aquele clima, a baderna, a violência, a desordem, e haveria uma operação de garantia da lei e da ordem, que é a própria intervenção militar, coisa que o Lula não permitiu e abortou o golpe com a intervenção na Polícia do Distrito Federal, né? E a gente já sabe o resto da história. Certamente. Agora, vocês me disseram ontem que queriam falar sobre militares, né? Está cheio de militares nessa história das joias, como está cheio de militares na apuração das responsabilidades sobre a tentativa de golpe, né? Cheio de militares. Olha, um número enorme de militares já prestou depoimento à Polícia Federal sobre 8 de janeiro. E, no caso das joias, a gente tem o envolvimento do Mauro Cid, o envolvimento do general Lorena Cid, que é o pai dele, e de outros militares de menor patente, né? Essa grande presença de militares nessas investigações leva sempre àquela pergunta, né? Isso pode dar numa crise, ou como é que eles vão absorver, o que é que vai acontecer? Então, é o seguinte, há poucos minutos terminou aqui em Brasília a cerimônia do Dia do Soldado, que é festejado hoje. E uma festa anual, todo ano tem isso, o Geraldo Alckmin foi, o ministro Alexandre de Moraes foi, e outras autoridades, o Aras, etc, etc. E lá o general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, fez um pronunciamento muito importante, agora há pouco, dizendo o seguinte, que o Exército, como força, como instituição, respeita a democracia, sempre colaborou por respeito à ordem e tal, à preservação dos valores da nação, compromisso com a democracia, e que eventuais desvios, ele usou outra palavra, serão repudiados e punidos. Ele não usou a palavra desvio, está me faltando aqui a palavra que ele usou. Mas, em suma, estes que se envolveram, seja em casos de corrupção, como é das joias, seja no caso da tentativa de golpe, serão repudiados e punidos. Ou seja, está em curso uma operação que foi conduzida pelo presidente Lula antes de viajar, quando ele teve, no sábado, uma reunião com a cúpula militar e o ministro da Defesa, Zé Múcio, né? Porque o Lula está trabalhando no seguinte sentido, sabe? Eu não posso trombar com as Forças Armadas, não posso acabar com elas. Elas são instituições do Estado, estão aí. O que eu tenho que fazer, imagino eu estou aqui falando no lugar do Lula, né? Mas é o que ele está fazendo. O que eu preciso é despolitizar essas Forças Armadas, fazer com que elas fiquem no seu quadradinho, cumprindo seu papel constitucional, né? Sem se meter na política, sem pretensões golpistas e tal, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso, né? Nós todos, a sociedade brasileira não pode permitir que fiquem impunes esses que se meteram nessas bandalheiras, né? Essa lambança toda, que é a lambança de corrupção, lambança golpista e tal. E hoje o general foi exatamente nessa linha. Eu achei muito positivo o discurso dele, né? O presidente está trabalhando nesse sentido. Agora, é claro que a gente sabe que ele falou, serão repudiados e punidos os que tenham saído da linha e tal. Mas é claro que a gente sabe que aqueles mais graduados talvez não sejam alcançados, que tem aí uns bois de piranha ou os bodes expiatórios, né? Aqueles do GSI, por exemplo, o general Feitosa, que era o coordenador da segurança do Palácio do Planalto e nada fez, não colocou em prática
a defesa do Palácio, tem que chamar, existe a Operação Escudo, que é para defender o Palácio do Planalto, chama-se o Batalhão da Guarda. Ele não fez isso, ele foi golpista, ele foi conivente. Ou aquele major José Natália, aquele que oferecia água aos terroristas que estavam lá quebrando o palácio, né? Acho que esses alguns aí vão ser punidos. Agora, a gente viu um movimento forte depois da reunião com o presidente Lula. Houve um movimento dos militares também. Eles foram conversar com o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, fazendo ali um apelo para que não haja humilhações, para que alguns não sejam convocados, etc. Mas o Arthur Maia não se comprometeu com não convocações. Agora, disse que respeitar, evitar, sabe, achincalhes, desrespeito, grosserias e tal, isso ele vai garantir. Mas nós vamos ver militares sentados na CPMI. Como vamos ver na semana que vem, o Cid, num depoimento simultâneo, o Mauro Cid, que é tenente-coronel, num depoimento simultâneo com Michele, Jair Bolsonaro e seu próprio pai, general Lorena Cid, né? Eu acho que, no fundo, sabe, essa questão que mais sensível que havia nessas investigações o que vai acontecer com os militares. E parece que nós estamos chegando a um bom termo. Haverá punições, né? Punições não só pela justiça, mas como o Lula disse para eles. Se vocês não punirem internamente, segundo o regulamento, não estão dando exemplo de que, sabe, não é permitido que militares se metam em conspirações políticas. Eu acho que isso está se resolvendo bem. Tereza, quando você traz esse ponto aí, é muito importante, porque pesquisas recentes dizem que a população, a credibilidade que as Forças Armadas, o Exército tinha na população, vem caindo. E isso, até nisso, Bolsonaro influiu quando militarizou, quando politizou as Forças Armadas, e aí levando oficiais de patentes aí para lama, envolvendo corrupção, roubalheira de joia, enfim, confundindo o público com o pessoal privado, usando aviões da FAB. Até nisso, Bolsonaro foi mestre. Cocaína, né? Até para cocaína. Assim. Pois é. E quando dá o exemplo de dentro mesmo, tem que ser, porque a credibilidade na população já vem caindo das Forças Armadas. Exatamente. Essa preocupação muito grande deles com, sabe, a recuperação da confiança. Foi uma queda muito grande. Essa última pesquisa Quest mostrou. O nível de quem confiava muito nas Forças Armadas caiu de 44 para 32 ou coisa assim. Eles querem recuperar. Mas, para recuperar, eles precisam seguir essa linha do Lula, né? Separar os indivíduos transgressores da instituição, né? Nós já fizemos o erro lá atrás, no fim da ditadura, que foi não punir os que cometeram crimes de tortura, desaparecimento, morte, quebra da ordem constitucional, tudo mais, cassações, tudo que eles fizeram. Aqui, diferentemente da Argentina, ninguém foi para a cadeia, né? Mas eu tenho, assim, quero ser otimista de que, dessa vez, nós não vamos passar pano para crimes militares. Só para fazer a precisão do termo, o Tomás Paiva usou desvio de conduta no discurso dele. Obrigada. Imagina. Desvio de conduta inclui tudo. Inclui os que colaboraram para desviar presentes oficiais, joias e tal, inclui os que participaram de conspiração golpista, né? Com certeza, perfeito. Conversamos com Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247. Tereza, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Gente, me chamem sempre que quiserem, é um prazer sempre estar aqui com vocês dois e toda a comunidade que acompanha a TV dos Trabalhadores. Boa tarde. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.